Check the mic and make sure it sound right, boys. Certo, meus queridos, bem-vindos ao Pod Modificast. Aqui é o podcast da modificação e hoje nosso querido convidado é o Kami-sama. Olá. Gratidão, meu, por vir compartilhar aqui e contar convite. essa história. E antes de começar, eu preciso falar sobre os apoiadores aqui do podcast, que é o La Plata, que faz camiseta, moletom, tá saindo umas roupas igual da Dix também, muito da hora. Chinelo, corta-vento, estão vendo umas calças, também essas calças tipo corta-vento, meu, muito bom. Vai ter tudo agora, a gente tá colocando o QR Code embaixo da telinha, que dá para você entrar em contato e conseguir ter esses acessórios e ter um bom atendimento lá pelo Peterson. Também tem o Estúdio Altos, que é o estúdio que eu trabalho, né? Pessoal que é amante da tatuagem, do piercing, quer fazer uma perfuração ou uma tatuagem, entre em contato com a gente também, que o Rafa vai te dar um ótimo atendimento, meu. E o Marcos Tapajós, acredito que você possa usar os materiais do Marquinhos, Sim, né? Bastante. Agora a gente tem um QR Code com desconto, quando você for lá comprar, usa o desconto do Pod Modificast, que a palavra-chave é o nosso nome. E vai ter aí, meu, quando você entrar no QR Code, você vai direto pro site e lá vai ter o link para você colocar o seu desconto. Se for no Pix, tem mais desconto ainda, bem melhor ainda pra galera. E também a Tribo do Sol. A Tribo do Sol a gente não tem ainda o QR Code, mas fica o link aqui na descrição, que aí questão de material, todo questão dos tatuadores, e também pro piercing tem a agulha americana, né, que é a Samurai, que é lá da Tribo do Sol, que é a que eu uso, né? Eu acho muito boa. E qualquer coisa, dá um salve lá. E agradecer aqui o Yuri, que tá aqui por trás também, controlando tudo isso. Tem mais alguém aqui que eu esqueci de falar? Tudo certo? Então, vamos aí. E aí, Kami, conta a sua história aí, meu. Fala sobre o Kami antes da modificação, antes de ter a vontade de querer entrar pra esse mundo. Tá. Bom, prazer, eu sou Kami, Kami Baumgarten, conhecido mais como Kami-sama, né? Uhum. Eu trabalho em São Paulo atualmente, mas eu sou lá de Porto Alegre. Ah, é? Que legal, meu. Na verdade, o meu contexto com o piercing nasceu em Florianópolis, porque eu estava fazendo faculdade de Ciências Sociais. Na verdade, a modificação corporal como um todo sempre me contemplou e eu sempre me senti confortável nesse meio, mas eu achava que eu nunca ia conseguir trabalhar com isso, né? Então eu fui em busca de coisas que eu gostava também, acabei parando acabei parando na faculdade de Ciências Sociais. Você não terminou, meu? Não, eu fiz 1 ano e meio, na verdade, foram 3 semestres. Eu tenho muita vontade, inclusive, de começar de novo e tudo mais, em algum momento que eu estiver muito tranquilo, mas eu vejo que não era o que eu realmente queria trabalhar. Me interessava muito pelos assuntos e gostava de tudo, num geral, eu acho que Mas não é uma coisa pro cotidiano ali, você diz, né? Eu acho que de alguma forma as ciências sociais ainda me acompanham, porque eu trago muito disso no meu trabalho hoje, o jeito que eu lido com o corpo, o jeito que eu lido com todo o contexto da modificação principalmente. Mas eu vi que não era ali que eu realmente ia amar o que eu estava fazendo. A minha irmã já trabalhava com piercing, então eu via muito, né, a questão da história dela, enfim. Ah, que legal! Ela foi sua referência, então. Ela foi total minha referência, com certeza. Inclusive, a gente já fez muita merda em casa, né? Péssimo na adolescência. Mas passou muito bonitinho. E daí eu comecei a achar cada vez mais interessante e querer trabalhar com isso. Só que eu tinha muito medo de machucar o outro. Eu achava que o piercing, naquele conceito que a gente ainda tinha, né? Era aquela coisa de doer, né? Vai machucar, vai ser agressivo, horrível. Ou aquelas histórias que a gente escutava de que nunca ia curar, ou que demorava muito pra curar. Então, nessas eu ficava com muito medo de machucar o outro. Só que eu queria muito trabalhar com isso. E daí, assim que eu entrei no Safe Piercing, assim que eu entendi qual era a forma que eu podia fazer de ser mais tranquilo, e esse lance da respiração, e de estar em contato com o meu cliente. Eu até brinco muito com eles, que às vezes, sei lá, até às vezes se eu erro ou deixo cair alguma coisa, enfim, eu falo, isso tudo aqui é uma experiência, a gente tá numa experiência. Então eu busco essa experiência para que o piercing ele seja realmente um adorno e não só essa coisa de extrema dor, enfim, né? Então, meio que foi assim que eu fui entrando no rolê, assim. Antes disso, eu trabalhava de todas as formas, em todos os empregos possíveis. É mesmo, meu? Só que é onde me aceitavam, né?
Eu cheguei a trabalhar numa grande loja lá em Porto Alegre, que é de uma amiga minha, que chama Beatnik, que é uma loja bem alternativa, assim, foi o meu último emprego como CLT, né, como carteira assinada. E vendia o que lá? Acessórios em geral e mais coisas diferentes, assim, para tipo pessoas rock, que gostam assim? desde roupa, bottom, Legal, acessórios no geral mesmo, assim. Tem coisa pra casa também, é bem diferente. Assim. Nessa época você já tinha os piercing assim, já era diferente? Já, eu comecei a me adornar quando eu tinha 11 anos, né? Caramba. Foi meu primeiro piercing com 11 anos, a minha irmã que fez. A sua irmã é quanto tempo mais velha que você? Ela é 1 ano só. Olha só aí, que ela então, começou tem bem muita- mais cedo nisso. Sim. Eu fui meio que acompanhando, né? Uhum. E meu primeiro piercing foi com 11, com 13 eu já tinha 4, com 16 eu já tinha vários no rosto. Então sempre foi uma coisa que existiu na minha vida. Uhum. Com 18 eu já sabia que eu queria o meu corpo todo tatuado, por exemplo. Então eu já sabia como que eu gostava de me identificar e me expressar, enfim. Só que eu achava que eu nunca ia estar dentro desse rolê, apesar de sempre estar dentro desse rolê. Então eu tentei me afastar um pouco, mas eu vi que não, era realmente o lugar que eu me sentia confortável. Uhum. Qual que foi o primeiro piercing? Que eu fiz foi no lóbulo, É? que foi o que eu tive coragem, não tinha né? nada ainda? Não. Uhum. E como foi essa ideia, assim, de querer começar a fazer? A sua irmã chegou com a ideia em casa, falando, olha o que eu aprendi, vamos fazer em você e tal. Como que foi? Não, na verdade, Esse contato? o nosso contato veio muito pela música, né? A gente escutava muito Emocore, sou emo até Sim. hoje, né? Mas enfim, a gente escutava muito Emocore. Então, nessas referências de ver que a galera tinha piercing e tinha um cabelo diferente, que se vestia de um tal jeito e tal, a gente foi meio que nessa referência, assim, e foi começar a entrar dentro disso, só que a gente não tinha nenhum acesso, né? Uhum. Eu vim da favela, então, assim, né? Estúdio de tatu, coisa de luxo, Não longe de tinha. lá, né? E só que a nossa mãe também não queria que a gente ficasse fazendo em qualquer lugar e tudo mais. Mas ela aceitava vocês fazerem mesmo assim? Nossa, minha mãe adotiva a melhor pessoa, assim, É, ela que super incrível, aceita, Da apoia e hora. tudo mais. Ela sempre foi a maior apoiadora, com Aham. certeza, assim. Acho que é ela que mais nos incentivou, inclusive, a trabalhar nisso, né? Boa. Então, ela pediu pra uma prima nossa trazer catéter e tal. E daí era o que eu falo que era bonitinho, porque a gente super tentava, né? A gente Uhum. botava assim um papelzinho, botava álcool, botava os piercings em cima e achava que a gente dava o nosso melhor. Tava Mas arrasando. hoje eu vejo que por isso que doía tanto e era Uhum. horrível, quase nunca cicatrizava, enfim. Mas aí dessas referências da música mesmo, a gente começou a se adornar, assim. Uhum. E daí foi só crescendo, na verdade. E a vontade de fazer essa faculdade que você fez? Da onde gerou? Veio da tentativa de sair da parte do rolê da modificação, de Uhum. trabalhar com isso, assim, porque eu achava que, enfim, né, acho que falta Você já de tinha autoestima. começado a trabalhar com piercing, então, quando você começou a faculdade? Não, eu só, que eu falo, né, eu brincava com a minha irmã em Sim, casa, nessa sim. questão da gente se adornar, então às vezes eu até me auto-aplicava, alguma coisa assim, ajudava ela, mas era dentro de casa, meu lado pessoal. Uhum. Conseguia empregos que me deixavam ter piercing, então sempre nesse rolê. Eu achei que eu ia ficar muito tempo nessa loja que eu fiquei, né, da minha amiga e tudo mais, tanto que a gente se tornou grandes amigos. Mas eu comecei a ter mais leitura social, mais política e tudo mais, e daí eu comecei a me apaixonar, assim, pelas ciências sociais, né? Ah, que Aí, legal. como eu achava que eu não queria trabalhar com a modificação de um modo geral, eu falei, eu acho que é um bom caminho, assim. Eu fui tentando me desviar, assim, mas daí, de alguma forma, através de um texto de ciências sociais sobre antropologia, sobre corpos e sobre adornos, eu vi que eu queria aplicar Dentro da faculdade? dentro da Que faculdade. demais. Eu lembro direitinho, assim, foi uma aula bem específica Uhum. e a gente tinha que fazer um trabalho e tudo mais, a gente começou a conversar sobre e eu comecei a deslumbrar tanto que eu fiquei, não, eu quero ser demais. essa pessoa, eu quero fazer essa experiência, Uhum. né? Daí eu comecei a buscar através disso, assim. Mas foi no meio da faculdade, literalmente, assim. Meu, você sempre foi um bom aluno? Sempre fui um bom aluno. Que Sempre legal. fui um bom aluno. Nunca reprovou? Nunca sempre reprovei, passou de boa? eu passei direto, o meu Enem, minha faculdade, eu passei muito bem, É assim, mesmo? até eu mesmo fiquei, nossa, sério mesmo que eu Caramba. tirei essa nota. Que demais. Mas o que não realmente não parece, porque eu sempre fiz muita bagunça, mas eu sempre Então. fui muito do estudo. Eu amo muito estudar pra mim é tipo... Então isso foi uma coisa sua, não é algo que tipo seus pais te forçaram, você tem que estudar Não, e tal. pelo contrário. Meus pais sempre foram muito de boas com isso. Sim. Claro que eles sempre quiseram que eu passasse de ano e tudo mais, mas eu não sinto que eles realmente me forçavam ou me impulsionavam tanto pra isso.
E talvez até numa maneira de eles não me forçarem foi que eu comecei a gostar sobre. Boa. Então eu comecei a estudar muito e pra mim o estudo é quase como uma válvula de escape, assim. Meu terapeuta até brinca, né? Que tipo assim, tudo que eu quero de novo, assim, ou pra me distrair, tem que estudar aquilo, seja qualquer coisa. Se eu quero aprender a fazer um copo, eu tenho que estudar a fundo o que é aquilo e tudo. Mesmo que seja um hobby, eu preciso do estudo pra me sentir bem, digamos assim. Então, sim, eu sempre fui um bom aluno. Que demais. E a partir daí que você viu essa aula, depois que você voltou pra casa, você já voltou nessa pira, pô, vou querer começar a fazer essa outra coisa? Então, Como foi isso? Na época eu me relacionava com uma pessoa que tatua, então a gente trocava muita ideia sobre isso, e essa pessoa tava sempre falando, por que você não pega uma máquina? De repente eu a fazer a tatuagem. Alguma coisa, tipo, você não tem vontade, só que eu ficava com vontade, mas era isso, eu tinha muito medo de machucar o outro, essa coisa do permanente, essa coisa do trauma até mesmo, né? Então eu ficava muito preocupada com isso e não tinha essa coragem. Depois que eu cheguei em casa, depois dessa aula, mais comecei a conversar com essa pessoa e eu comecei a, tipo, querer cada vez mais. Daí que eu concluí que se eu fosse um profissional, eu precisava desse estudo. Então eu já comecei tentando estudar ao máximo. Aí eu fui fazer workshop com o Iritsu, daí eu procurei outras pessoas, enfim, daí foi indo, O Iritsu, né? foi o seu primeiro workshop? Foi meu primeiro workshop. E como que você achou ele? Ele tava indo pra Florianópolis na época. Que boa. Aí eu lembro que eu tive essa ideia. Você já tinha se mudado de Poá, né? Isso, eu tava lá em Florianópolis. E daí eu acho que foi entre maio e junho eu comecei a pensar sobre isso. Daí eu fiz a minha primeira perfuração em outra pessoa, já tendo uma ideia pela minha irmã, né? Que ligava pra ela, ficava perguntando como que ela fazia. E daí, logo em agosto, alguma coisa assim, eu já tava fazendo workshop com ele. Boa, aí, você já teve uma ótima referência pra começar, né? Exato. Eu digo que eu tive muitas, acho que até uma facilidade, né? Que eu já comecei sendo introduzido no safe piercing mesmo, assim. Sim, meu. Teve alguns estúdios que, infelizmente, eu não conseguia praticar, principalmente os primeiros, né? Mas eu tentava dar o meu melhor do espaço, digamos assim, né? Sempre o melhor do melhor, assim. Em que sentido você fala assim, meu? Eu não conseguia, tipo, as pessoas não compravam a luva certa pra mim. Isso do estúdio, né? Do estúdio não ter o suporte, exatamente. Não tinha estrutura, muitas vezes, alguma coisa assim. Mas dentro daquilo, eu tentava estudar pra sempre dar o meu melhor, né? Sim. Porque, por exemplo, quando eu entrei nesse primeiro estúdio que eu trabalhei, a pessoa anterior nem esterilizava as joias. Então, eu já consegui, pelo menos, entrar esterilizando as joias. Então, daí, passo a passo, pra ir mudando as joias no geral, enfim, né? O que fez você ir pra Florianópolis? Fazer a faculdade. Não tinha faculdade lá na... Tinha, mas eu sabia que em Florianópolis era referência do que eu queria estudar. Então eu fui basicamente pra fazer a faculdade. Não entendi, como que é a diferença de um pro outro? É que a UFSC lá em Florianópolis, ela é referência de ciências sociais. Ela se aprofunda mais nessa questão. Ela tem melhores professores, a gente consegue fazer trabalho de campo, consegue ter um pouco mais de oportunidades até, digamos assim, do que... Lá em Florianópolis tem, mas é mais fechado, então você diz, né? É mais fechado, assim, não tem tanta atividade do que tem em Florianópolis. Isso, em Porto Alegre, E também o campus de Porto Alegre é muito distante da cidade. Então também não achava tão viável. Aí eu comecei a pesquisar sobre Floripa e tudo mais. Eu já ia pra lá bastante vezes. Eu já tinha morado em Floripa uma vez. Que legal. Quando eu era adolescente. Daí eu voltei. E daí eu falei, eu acho que é uma boa cidade, vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mudança, tá sempre viajando. Então eu falei, por que não, né? Meu, morar um pouquinho assim, né? E começar a trabalhar, né? Que eu acredito que Florianópolis deve ter um movimento maior do que em Porto Alegre. Por ser uma cidade mais de viajantes, né? Turística, né? Varia um pouco. Não, eu acho que na verdade não porque lá é exatamente pela questão do turismo, é muito sazonal, sabe? Então, tipo assim, verão tem muita gente, já inverno não tem tanto. Épocas assim de estourar, né? Então foi o que fez eu voltar pra Porto Alegre depois quando eu comecei a estudar o piercing de verdade. Porque daí eu sentia que eu tava começando a ficar muito parado. Falta de oportunidade, ou estúdio que me desse estrutura boa e tal. Então, eu vi que lá em Florianópolis, na época, né? Isso eu tô falando de 5, 4 anos atrás, não tinha tanto acesso, tanto de material e afins, né? Então, e também, acho que o público, no geral, assim, na época também, não achava massa. Daí eu voltei pra Porto Alegre pra
trabalhar mais. E aí eu fiquei de guest na tribo um tempo, né? Fiquei um tempo lá, só que daí eu vi também que sempre mais, né? Aí vim parar em São Paulo e cá estou. É mesmo? E você veio pra São Paulo pra morar de vez mesmo? Na verdade, ou você veio meio que passear e acho que vou morar? Foi tipo isso. Eu vim em São Paulo desde 2014, se eu não me engano. E era sempre assim, a primeira vez que eu vim, eu falei, nossa, eu nunca vou morar nessa cidade. Aí voltava. Aí depois... Essa palavra nunca é o que faz acontecer. Exatamente. Aí depois eu vim passar uma semana. Aí depois eu vim fazer um workshop. Aí todos os workshops que eu vinha fazer eram aqui. Sempre aqui. Aí eu vim no primeiro gap. Aí eu vim no segundo gap. Aí eu fiquei 3 meses. Aí eu pensei, acho que tá na hora de eu pagar o aluguel, né? Aí eu comecei a morar aqui. E nisso você fazia uns guests aqui, quando via? Sempre. Sempre conseguia um trampo pra fazer, Sim, com certeza. Eu já trabalhei em muitos estúdios em São Paulo, assim. Tem uma rede bem legal, inclusive. Que legal. Qual a diferença que você vê de São Paulo pra Porto Alegre? Porque são cidades grandes, são capitais, né? Mas Porto Alegre ainda é muito pequeno, assim. Eu acho que o pensamento ainda é bem atrasado nesse sentido, assim. Eu acho que São Paulo, tanto pelo tamanho, né? A gente consegue ter vários nichos aqui. Então, eu consigo me inserir em... Eu entendo meu trabalho hoje como um atendimento de pelo menos 3 nichos. Sim. Isso eu não conseguiria em Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre é muito mais fechado. Então, apesar de São Paulo deixar tudo uma loucura, e a gente um pouco louco também, nesse sentido tem muita gente. Então tem público para todo mundo, né? E é isso que eu acho que eu mais amo na cidade. Eu vim para São Paulo exclusivamente em busca de trabalhar mais, sabe? Nem é questão de grana, mas conseguir ter um portfólio melhor, conseguir trabalhar mais com modificação, conseguir abranger mais o meu próprio estudo, sabe? Sim. Você fala assim na questão do público, né? O público que você atende, você consegue ter mais. E do pessoal de fora, assim? O que você acha, assim, da cidade em si? Qual a diferença que é de daqui pra lá? Eu acho que tudo meio que acompanha, assim. A galera lá gosta menos de modificação porque acaba sendo uma galera de mente mais fechada. Claro que isso eu tô falando generalizando totalmente, né? Tem pessoas, óbvio, maravilhosas lá, tem redes de apoio maravilhosas. Minha rede de apoio é toda de lá, inclusive. Mas, num geral mesmo, a cidade ainda é muito preconceituosa. O Sul, infelizmente, ainda é muito sulista, né? É exatamente isso. Então, assim, é complicado. Pra minha vivência, pra minha experiência de vida, sempre foi um lugar que meio que mais me expulsou do que me acolheu, sabe? É mesmo. Diferente de São Paulo. Que aqui a gente consegue ter uma bolha muito maior, né? E a família, assim, você tem um contato bastante com eles lá? Total, a gente vive em videochamada. Que legal, né, meu? Você sentiu muita falta disso? Eu sinto, ainda mais agora em lockdown, né? Então, normalmente eu ia de 3 em 3 meses. Agora eu tô desde janeiro do ano passado. Nossa, caramba. Tô com muita saudade. Imagino. Como que foi esse lockdown pra você? Esse lockdown não, lockdown já foi depois, essa pandemia, a pandemia tudo no isso, geral, né? Um pouco Porque conturbado, né? Você começou o ateliê fazia pouco tempo, né? Sim, o ateliê, na verdade, ele foi inaugurado em fevereiro e a gente entrou em quarentena em março, né? Finalzinho de março. Sim, como que foi isso? Foi tenso, a gente ficou bem apavorado no começo, Acredito. né? Mas graças que o ateliê continua vivo, super firme, e é isso. A gente tá empurrando o máximo que dá e tentando se virar nos 30, literalmente, né? Pra conseguir seguir. Eu acho que esse é o foco, né? O foco é não fechar, assim. Foi bem apavorante no começo, né? Mas agora a gente tá conseguindo lidar melhor, assim. E qual foi as suas atividades que você tomou? Eu comecei a vender joia online e esperar, né? Comecei a marcar cliente mais pra frente. Tive muito cliente muito legal comigo que me ajudaram muitos meses, assim, de comprar a joia antes pra eu entregar depois, ou de pagar o trampo pra fazer depois. Eu tive uma rede muito legal nesse sentido. Isso aconteceu, eu consegui fazer também. Consegui receber bastante trampo pra quando voltasse. Exato, só isso foi ia lá ótimo. E atendia. Pelo menos 2 meses, assim, eu consegui fazer exatamente assim. Aí depois eu fui voltando aos pouquinhos, quando já o decreto foi autorizado. Saiu o decreto, né, na verdade. Aí eu fui voltando aos pouquinhos, assim, de forma mais segura possível, e é a linha que eu tenho seguido agora, assim. Você arrumou algum hobby pra fazer nessa época?
Eu sou geminiano, eu amo hobbies, eu faço mil coisas ao mesmo tempo. Então, sim, eu gosto muito da fotografia e eu acho que a quarentena, né, a pandemia no geral, me fez voltar pra fotografia, não só na questão das joias, mas comigo mesmo, em autoconhecimento, enfim. Então, sim, com certeza. Eu sinto que a pandemia fez eu me virar pra mim, assim, do avesso e voltar bem diferente depois. Acredito. E a questão da fotografia, assim, você chegou a fazer algum curso, se profissionalizar e algo assim? Então, a fotografia pra mim nasceu de forma bem natural, assim. Eu tava numa crio de suspensão corporal e não tinha ninguém pra fotografar. Isso lá no Sul? Isso lá no Sul. E eu amava, já gostava muito de fotografia, já tinha brincado, né, bastante com a fotografia analógica e tudo mais, gostava muito, muito, muito. Mas eu não tinha nenhuma câmera. Eis que me convidaram para um rolê que ia ser no meio do mato, lindo, e eu ia fazer a minha suspensão. Eu falei, eu preciso de fotos, eu preciso fotografar meus amigos, eu preciso ser a pessoa que faz isso no rolê, porque eu via que ninguém fazia com o celular, mas não ficava tão bom e tal. E eu já tinha tido uma câmera, mas ela tinha sido roubada lá em Florianópolis. Então eu tava, tipo, sentindo muita necessidade de ter uma nova câmera e tudo mais. E daí eu sei que eu comprei uma câmera só pra esse rolê. Sério? Sim, parcelei em 500 milhões. Mas super rolou. E daí a gente comprou essa câmera e tal, e levou pra esse rolê. E eu comecei a fotografar esse rolê, comecei a entender a fotografia, enfim, tinha ido uma amiga minha que era fotógrafa, no caso até, mas ela tava sem a câmera no dia. Aí ela já te deu uns toques, né? Aí ela já foi me ensinando, pelo menos o básico e tudo mais. Boa. A minha câmera, ela é super simples, na verdade, ela não é nenhuma professional, assim, tal. Mas eu consigo ver que eu consigo meio que usar o que ela tem de melhor, assim. Eu trabalhei, né? Dei um tapa no microfone. Então, tipo assim, eu consigo tirar dela o melhor, eu acho, acredito, assim. Então, dá pra me virar bem. Aí eu comecei a fotografar bastante suspensão corporal e nasceu disso, assim. Eu já gostava muito de fotografia antes, mas eu acho que usar para o trabalho foi meio que esse ponto de start, assim. Foi um ponto de começo. Né? E você conseguiu criar, tipo, sua personalidade dentro do seu trabalho, né? Que é o laranja ali com preto, né? Da onde que saiu isso? Da onde que gerou? Eu acho que uma consequência de tudo. Não, eu vejo que tudo meu é de forma muito natural. Parece muito bem pensado, calculado e que eu sou uma pessoa estrategista, mas na verdade não. Eu faço tudo muito, muito natural e só que eu sou uma pessoa que explora muito. Eu gosto dessa coisa da experiência, então eu vou explorar tudo, né? Que nem agora eu tô muito na pira das flores e papel e textura e essas coisas, mãos, né? Eu tô na pira das mãos, na verdade. Então eu fui meio que trazendo a fotografia para dentro disso. Eu comecei fazendo suspensão corporal, aí depois eu comecei fazendo autorretrato, por exemplo. Do autorretrato eu fui percebendo detalhes, desses detalhes eu vi que eu podia trazer pro piercing. Boa. Porque eu tirava as fotos, mesmo tendo a câmera, por exemplo, eu não conseguia tirar fotos que eu gostava, ou eu acabava tirando muito mais do celular, ou eu quase não tirava foto, por exemplo. E eu acho que até a questão do tirar foto com o cliente, ficava muito incomodado de estar sempre igual, ou de o fundo estar sempre diferente. Isso me pega ou também. De não ter um padrão, de não ter uma luz. Então eu comecei a perceber isso aos poucos. Lá em 2016, acho que 2017, eu fui fazer um curso de fotografia analógica. Eu fiz na Federal, lá de Porto Alegre, daí. Eu fiz um curso de 6 meses, foi bem rápido, mas para pegar exatamente isso, contexto, luz e afins. E muito massa porque a fotografia analógica, que eu mais gosto. Sim. E eu acho que daí quando você olha o meu portfólio, você vai, tendo essa informação, você vai entender muito melhor a questão do conceito como um todo. Então a cor, ela veio nesse sentido de eu preciso de um fundo. Que fundo que eu vou colocar? O que eu me identifico? O que fica mais bonito? O que é a minha cara realmente? Então eu penso muito sobre até eu executar a fotografia ou o vídeo. Sim. Enfim, mas nasceu muito disso. Meu próprio apelido, ele vem de um personagem, né? Então eu sempre tento buscar tudo que você vai ver meu vai ter algum conceito. Seja um fundo laranja, ele vai ser laranja porque é a cor que eu gosto mais de usar e eu considero a minha paleta de cores. Se eu vou usar algum personagem, é porque tal coisa. Sempre vai ter alguma coisa de fundo. Assim. Sim. Qual é o significado do laranja? O laranja vem do Dragon Ball, né? Ah, Dragon Ball, que legal, meu. Que é o Sama vem de quem, então?
Que vem do Dragon Ball. Mas todo mundo termina com Sama lá. Ah, sim. Sama significa mestre, né? Ah, sim. Mas eu sou Kami-sama. Então, há muito tempo, meu amigo me chamava de Kame-sama, que é o mestre Kami, né? Que é o mestre do Goku. Ah, tá! Lembrei. Só que dentro do Dragon Ball também Legal. existe o Kami-sama, que é o deus, que é o sem hífen daí, né? É mesmo? Que é tudo junto, daí juntou, vira como se fosse deus ou deusa, né? Uhum. E daí nessa mistura de dois nomes e o meu nome, eu pensei, tá aí, não tem por que não. Aí eu sempre brinco que eu uso o hífen, que é pra dizer que eu sou mestre, eu não sou nenhum deus. Humildemente mestre, talvez, né? Não cheguei lá. Boa. Mas daí sempre tem essas referências. Eu gosto muito de anime, né? Então acho que a maior referência que eu tenho com certeza vem de Dragon Ball. Que demais, aí a partir disso eu vou tirando outras referências. E Dragon Ball acho que tá na infância de todo mundo assim que tá nas bases dos 25, 30 anos, né? Passou na infância. Tinha que acordar. Quem estudava de manhã saía correndo da escola pra conseguir assistir o Dragon Ball. E quem estudava à tarde perdia a metade do Dragon Ball pra conseguir ir pra escola. Eu, numa época que estudava à tarde, nossa, eu ficava muito bravo, que tinha que sair pra ir e não acabou o episódio. Aquela mesma luta em 5 episódios. É verdade. Não você acredita que na pandemia, é verdade, na pandemia eu assisti o Dragon Ball todo. Que foi o do Z. Caramba, paciência, hein? Pandemia, não tinha nada pra fazer. Não, é isso. Eu assisti algumas vezes depois. Que vai até antes do GT. O GT já não é mais Dragon Ball, né? Não é mais falam que o GT foi feito por fãs. É verdade isso? Depois teve uma época ali que já não é mais o que a gente chama de original, assim, do Dragon Ball, né? Isso, que aí... Daí muda tudo, né? Muda tanto a história quanto o próprio desenho. Que aí que o Goku fica pequenininho e tudo. Aí eu já não... Não chegou a assistir, né? Não, eu assisti, mas eu sou fã mesmo do Z até o GT. Do Z, né? Legal, meu. Eu lembro, né, porque eu era criancinha, passava só o Dragon Ball. O meu irmão, como é mais velho, ele gosta mais do Dragon Ball porque era da fase dele ali. Então, eu tentei assistir um pouquinho, só que como foi bem comprido, foi a pandemia toda, eu comecei a assistir o Dragon Ball, já estava no final da pandemia. Então já voltei a trampar tudo, então não continuei. Já não deu mais para terminar de assistir. Aí é isso, assim, resumidamente, eu sempre tento buscar alguma coisa como referência. Eu acho que o meu trabalho, ele reflete tudo que eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer colagens, então em algum momento a gente vai aparecer com papel. Eu gosto muito de plantar, então em algum momento eu vou ter flores no meu portfólio. Eu gosto muito da questão das cores, eu vou ter isso. Tudo, eu acho que o meu trabalho me representa mais do que qualquer outra coisa. Apesar de eu sempre parecer aquela pessoa mais séria e os meus clientes até falam, nossa, achei até que você era meio bravo e tal, mas é porque é o meu posicionamento para fazer com que a minha palavra chegue de forma eficaz, né? Mas não necessariamente que é só tão quadrado e pensado e calculista, assim. É tudo de forma natural, mas é eu todinho, assim. Sim. Quais são as formas que você usa para conseguir vender o seu trabalho, assim? Porque, querendo ou não, o seu trabalho é uma forma diferente, não é aquele comercial e tudo. Como que você consegue vender isso? Você usa alguma outra plataforma, só o Instagram mesmo? Atualmente eu uso também o TikTok. Na verdade, o TikTok ele começou como a única rede que eu teria como uma rede pessoal. Então eu comecei postando besteira mesmo. Só que alguém descobriu que eu era piercer, e daí começou perguntas, e em algum momento... E tem movimento do TikTok? Tem um movimento, que legal, hoje em dia tem um movimento. Eu não sou tão assíduo e frequente, assim, porque eu realmente não tenho tempo, é bem difícil eu conseguir tempo para criar vídeo para lá. Mas eu acabo estando bastante presente lá. E então se divide um pouco entre... Hoje eu tô vendo que eu consigo também captar algumas pessoas que vêm pelo TikTok. Caramba, que demais. Mas o Instagram continua sendo a minha maior rede social, com certeza. Com certeza, sem sombra de dúvidas, sim. E como eu capto esse cliente? Sendo eu mesmo. É mesmo? Eu busco isso, sabe? Sendo verdadeiro. Eu falo não pra cliente toda hora. Eu falo realmente o que eu penso. Eu tento transmitir a informação da forma mais clara possível. E talvez é isso que seja a parte que cativa as pessoas, porque eu não tô tentando rebuscar as palavras, eu não tô tentando transformar o piercing. Não, eu quero te dizer como que é o meu trabalho, como que eu trabalho e que eu acredito nisso. Sim. E eu quero que você venha comigo. E é isso, assim. Então eu vejo que a galera se sente confortável, porque em momento nenhum eu vou ficar
por exemplo, te agradando. Se você não quer comprar, eu não vou ser a pessoa que vai ficar te forçando a isso. E pra mim, isso faz a pessoa voltar também, sabe? É mesmo? Você acredita que da mesma forma que você ganha bastante não, você dá bastante não, você também ganha bastante não, né? Tipo assim, do cliente, tá muito caro e tal. Com certeza. Parece muito cliente assim? Totalmente. Eu acho que aqui em São Paulo, principalmente, sei lá, de 30 mensagens, pelo menos 10 vão ser de pessoas que ou não têm a noção e daí realmente não vão valorizar, ou até tem a noção, mas é uma pessoa sem noção de ignorante, assim, e, tipo, não vou pagar por isso. Mas são essas pessoas que voltam daqui a um tempo. Uhum. Eu acredito muito nisso, assim, por isso que eu atendo todo mundo da mesma forma, com todo o amor possível, assim. Eu até brinco com meus clientes que o meu mundo é muito cor-de-rosa, né? Eu sou muito amor pra todos os lados, então é isso. Eu quero que a pessoa volte, pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, pode ser pra consertar o piercing que ela foi fazer mais barato e não quis pagar, enfim. Então, acontece bastante. Como foi essa ideia de abrir o ateliê? Então, o ateliê, na verdade, não é meu. Eu sou acompanhante no ateliê, né? Ele é do Fábio Gava, é um amigo meu que a gente trabalhou junto no meu último estúdio, né? No último estúdio que eu trabalhei, que chamava VM Inc. E nisso da gente começar a conversar de... você gostaria de trabalhar onde? Como que você acha que deveria ser um estúdio? Como que você acha isso, aquilo, tal, isso aqui? Ele perguntando pra vocês. A gente saía muito pra conversar, assim, a gente almoçava, a gente passava muito tempo junto e a gente ficava muito tempo falando sobre isso. E daí a gente viu que a gente queria muito trabalhar num espaço que realmente fosse a nossa cara. Então ele super me abraçou nessa ideia, a gente começou a pensar sobre o Nuvem, a família dele abraçou essa ideia e a gente conseguiu finalmente abrir o espaço, assim, por isso que a gente chama de Nuvem Ateliê. Também é um espaço de arte, tem muita arte lá, tem muito artista que trabalha com a gente. Nossa, fica muito gostoso o ambiente, muito assim, bom, né? A gente tem um ateliê mesmo lá dentro, mais que a galera produz, então assim, o nosso estúdio, ele tem a tatuagem, por exemplo, mas ele é mais forte, até eu diria, na questão da arte mesmo, assim, e daí depois vem o piercing também, né? Então tem a minha salinha lá, que eu chamo carinhosamente de Plataforma Celeste. Que legal. Que é o templo de Kami-sama, né? Plataforma Celeste é do Dragon Ball, né? Se você for pegar nos detalhes, tudo vai te levar pro Dragon Ball em algum momento. Legal, meu. Então, você conseguiu mudar o seu nome, né, meu? Recentemente. Que semana demais! passada, Parabéns! Obrigada. Como que foi essa batalha? Como que é o processo de conseguir chegar a fazer isso? É bem burocrático. Imagino, eu fico muito feliz e triste ao mesmo tempo, no mesmo nível, assim. Pelo fato dessa dificuldade toda, né? Eu fico extremamente grato por ser uma pessoa que tem essa oportunidade de ir lá pagar esses documentos e conseguir fazer esse corre. No total foram 30 dias de cartórios e afins. São mais de 23 certidões. Caramba. Tudo isso para eu comprovar quem eu sou e que eu realmente sei o que eu estou fazendo, né? Então eu fico muito feliz por mim. Eu acho que sim, a gente tem que comemorar isso. Há 2 anos atrás isso era muito mais difícil, então só de eu ter esse acesso... Há 10 anos era impossível. Exatamente. Eu tenho que agradecer muito pelas pessoas que estavam antes de mim e que me propuseram, né, esse espaço. Então isso é realmente gratificante e acho que a calma que eu tenho no meu coração agora é... Assim, não consigo nem descrever a felicidade. Acredito, assim, porque eu vejo nos seus olhos. Eu sempre fui Kami, então, tipo, aquilo me incomodava muito, né? Imagina, tipo, quantos workshops que eu fui que eu tinha que ficar pedindo para as pessoas botarem meu nome social, eu tinha que ficar... Eu já cheguei a ter que brigar com um palestrante, enfim, para ele realmente colocar o nome que eu queria e tudo mais. Então, porque como é um documento, de fato, né? Então, para eles acaba que tendo uma responsabilidade. E tem que conversar, tem que passar por tudo isso. E há 3 anos atrás a gente não tinha esse diálogo. Porque hoje em dia, se você chegar e falar, meu nome social é tal, assim, a gente espera que minimamente a pessoa olhe e fale, não, tá tranquilo, vamos lá colocar. Mas há 5 anos atrás, enfim, eu não sabia o que era ser trans, né? Eu até falo assim que a minha transição, ela não tem um ponto de start. Eu tenho um ponto onde eu saí fora de mim, que foram 2 anos da minha vida, que foram especificamente entre 2018 e 2019, que eu tava representando alguma coisa que realmente não era eu. Mas fora esses anos, eu sempre fui eu. Eu sempre fui Kami, né? Então não tinha muita diferença pra mim. Então... isso meio que foi só uma conclusão de alguma coisa. Mas, realmente, muito burocrático, muito...
Conta pra galera como que é essa questão de conseguir fazer isso. Você tem que ir até o cartório e tal, fazer isso. Ah, sim, Pra com quem possa ter uma curiosidade e queira chegar nessa conquista que você conquistou, né? Sim, com certeza. Como que é essa Hoje em dia é questão? muito massa, porque tem muitos advogados, por exemplo, que se dispõem a ajudar até de forma gratuita. Você tem que procurar primeiro um advogado Não para conseguir fazer isso? necessariamente, mas existe essa possibilidade. Eu tive uma ajuda de uma advogada, Legal. então ela me ajudou a pelo menos fazer uma lista de quais documentações que eu precisava e tudo mais. Também é algo que eu quero começar a falar um pouco mais no meu Instagram, para também ajudar essas pessoas a terem esse acesso. Mas você não precisa de advogado, você só precisa ter a paciência para juntar todas essas documentações. Hoje em dia na internet, se você digitar documento de certificação, você já consegue a maior parte dos documentos e a partir deles você vai começando a recolher. O que são esses documentos? São certidões de Polícia Federal, Polícia Civil, certidão de se você tiver de casamento ou não. Que é tipo uma certidão deles aprovando você fazer isso. Isso, é uma certidão, na verdade, para dizer que você está ok com a justiça, você pode fazer isso. Então você tem que ir até o Tribunal Eleitoral, por exemplo, ver se o seu título tá ok. Se não, tem que tirar outro, regularizar e tudo mais. No geral, todas as suas documentações têm que estar regularizadas. Até o RG, que agora é um RG novo, é um novo papel, não né? Precisa, não pode precisa. Pode ser o antigo. Pode ser o antigo, porque daí te facilita acesso também para você fazer depois o novo, É verdade. Né? Porque daí vai ter que fazer já de novo. Ter que fazer, né? Mas o que eu dou maior dica, assim, é tipo, veja se tudo tá regularizado antes de começar a documentação. Porque a partir do momento que você... Porque daí é como se você estivesse processando o Estado, né? Você vai mandar uma documentação, então você vai pedir uma autorização para poder mandar esses documentos. Sim. Isso tudo tem uma validade. Então é bom você estar com o documento todos regularizados e daí você dá esse começo a partir disso, porque daí você tem certeza que você não vai perder nenhuma data. Eu quase perdi a minha por conta de 24 horas. Nossa, porque meu título não estava regularizado e meu título é lá do Sul. E eu achei que tava tudo ok. Nossa, e daí eu tive, tipo, das 9 horas da manhã até as 3 da tarde pra resolver, assim, enfim. Ainda bem que tudo online, certo. Né, meu? Mas tipo, foi tipo, nossa, no último minuto, really? Foi bem assim. Mas é isso, são muitas documentações tipo, e certidões. O não já tá lá. Pra ele te dar um não é muito fácil. Então, qualquer coisinha, eles já vão, isso aqui, né? Exatamente. Já não dá. O que me deu bastante receio também, porque o meu nome não é um nome comum, né? Na verdade, meu nome é um nome que ou ele supostamente seria feminino, ou ele supostamente seria masculino, enfim. E o meu nome é como se fosse o meio do caminho, que é a neutralidade dele mesmo, né? Sim. Eu tive bastante medo deles se recusarem, porque eles também podem fazer isso, né? Mas daí você vai lá de novo e até eles darem recorre autorização, de novo, né? Mas no fim deu tudo certo. Assim. Teve que ir até juiz, algo assim? Não, você não só precisa. Só espera a documentação mesmo. Você faz tudo online, basicamente tudo online. Você espera a documentação chegar. Daí você vai nos cartórios tirar as que restam, né? Porque a maioria tem que ir em cartórios certinhos para isso. Aí você vai lá, tira todas essas documentações, uma por uma, junta tudo. Quando você tem todas elas, daí você vai num cartório que é de nomes, né? Que é um cartório de registro, né? Que fala. Sim. E que daí lá você vai pegar toda essa documentação e abrir esse processo. Legal, aí, a partir daí é rápido, porque daí são 7 dias. Aí já sai impresso sua certidão de nascimento. Certidão de nascimento, daí a partir de agora eu tenho que fazer aí todos os você documentos. Vai correndo atrás de fazer aí tudo você vai de novo. Você já tem passaporte? Não. Que bom, porque o passaporte tem que pagar, já é um valor alto, então já tira já do jeito que tá, né? Exatamente. Depois você me passa o link de algum site assim que eu vou deixar na descrição, porque se alguém tem esse interesse, vai lá e com certeza, consegue acessar isso, né, meu? Com certeza. E da hora, meu. E você tem alguma coisa assim futura que você queira fazer? Nossa, eu tô com... Você tem na cabeça assim, pô, meu, tenho muita vontade de fazer isso que eu não fiz ainda. Eu nunca fiz guest fora do Brasil, né? Quero muito, assim, quero muito mesmo. Eu tava me planejando para começar a fazer este ano, mas aí, enfim, né, tudo aconteceu, então estou em pausa. Mas eu acho que a primeira coisa que eu quero fazer, assim, pós-pandemia, é conseguir fazer um guest fora do Brasil. Tenho muita curiosidade. Já tem um país? Não, eu tô pesquisando e conversando, porque eu não quero planejar nada agora, também criar esperanças e não acontecer. Mas eu quero sair do Brasil, assim, pra ir trabalhar um pouco, enfim, assim, ter uma outra experiência fora, assim, acho que vai ser interessante. Tem algum país, assim, que é seu sonho ir?
Eu acho que a Alemanha, por conta de Berlim, sim, com certeza. imagina. Eu acho que para nós que gostamos de modificação corporal dizem que Berlim é a coração. É o antro, né? Minha primeira tatuagem foi da Christiane F, que eu amava, sabe? Então, assim, com certeza lá, assim. Acho que minha maior referência de todos os lados é lá, com certeza. Demais, viu? É isso aí. Tá de boa aí, Yuri? Quanto tempo? 40 minutos. 40? Sobre suspensão. Isso, boa. E como que foi a sua primeira experiência, assim, com a suspensão? Como que você viu isso pela primeira vez? Então, acho que a minha primeira vez vendo suspensão tinha uns 13, 14 anos, numa convenção de tatu mesmo. Entre os meus 14 e 20, quase 26 ali, eu fui em basicamente todas as convenções possíveis, assim, gostava muito desse rolê. E sempre com a sua irmã? Sempre com a minha irmã. Que legal, sempre dupla, né? E daí eu comecei a ver suspensão, só que aquilo nunca me foi estranho, aquilo sempre me foi curioso. Interessante, né? Como que é isso daí, assim, né? Tipo, nossa, tão bonito, tão legal, né? Deixa eu ver como é que é. E então eu comecei a acompanhar a galera que ia para as convenções mesmo e tudo mais, até que eu conheci uma CRIO do Sul. Aí essa CRIO acabou me abraçando e tudo mais, assim, e eu comecei a ter experiências dentro. Então comecei a, tipo, desde auxiliar até o momento que eu comecei a praticar, né? Então eu comecei pela fotografia e quando veio eu tava furando também e fotografando, assim. E a primeira vez que você viu, você lembra quem era que tava suspenso? Não lembro quem era. Eu lembro que era numa convenção, assim, que era tipo uma equipe. Assim, lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. E... certo, você meio que bem resumiu, né, o que aconteceu. Sim, né? A pessoa que pula, né? 3 anos em 3 anos e 30 segundos, exatamente. Como que foi conhecer essa galera assim, tipo, do nada você tava convenção? É que Porto Alegre é muito pequeno também, então meio que todo mundo se conhece, né? Então fui apresentado e tal, e daí quando veio eu estava lá, assim, era uma casa que a gente ia, que tinha o ponto de suspensão. É mesmo? Então todo final de semana a gente estava lá. E era um rolezinho que a galera se reunia pra ir. Exatamente. E já era o pessoal mais modificado, assim? Com certeza, A gente meio que ia pra essa casa, rolava muita modificação. Era um estúdio, né, na verdade, essa casa, e daí a minha bifurcação foi feita lá. O primeiro contato que eu tive com a escarificação foi lá. Várias coisas dentro da modificação foram por esse acesso, assim. E essa galera trabalhava lá, esse pessoal dessa equipe? Isso, trabalhava lá, e daí a gente começou a ficar muito amigo e tudo mais. Então eu comecei a entender a suspensão e a ver a suspensão. E daí, a partir desse momento, quando eu ia em outras convenções, por exemplo, eu tinha outro tipo de acesso, eu conseguia conversar com as pessoas que estavam fazendo. Aí eu conheci o Iritsu também, né, que já fazia suspensão, daí eu conheci a T-Angel, aí eu fui conhecendo essa galera, então eu comecei a dissipar entre outros grupos também, né? Saí um pouco só daquele grupo do Sul, e daí eu comecei a viajar por conta da suspensão. A gente fazia muito encontro, né, entre 2016, 2017 e 2018, rolava muito encontro aqui no Brasil, inclusive muita saudade disso. Imagina. E a gente ia tanto pro meio do mato quanto pro meio da cidade. Enfim, a gente se reunia várias equipes de vários lugares pra suspender, assim. E era bem divertido, eu gostava bastante, assim, com muita saudade. Que demais, meu. E a sua primeira suspensão? A minha primeira suspensão foi em BH. Num desses encontros. Caramba, você passou por um monte de evento só auxiliando, então. Sim, até conseguir fazer a primeira. A primeira eu pensei que eu precisava muito fazer num lugar que eu me sentisse muito cômodo e um lugar muito diferente. Boa. Eu já tinha acesso à suspensão dentro dessa casa, nesse lugar, só que eu ainda tava... com o pé atrás ainda, né? De longe, assim, observando e não sei, acabei não me sentindo confortável pra fazer naquele momento e foi a melhor coisa, porque daí a minha primeira foi, tipo, deslumbrante. Assim, aí como foi? Dom BH, agora é minha vez. Hoje eu quero, hoje é minha vez. Como foi tudo muito bem pensado, assim. Eu sou uma pessoa meio metódica nesse sentido, então eu não consigo, assim, ser tão... eu penso bastante. Mas, apesar até de eu ter bastante coisa, tudo eu penso bastante. Quando é no meu corpo, né? E aí Aí, tipo, a gente tava em BH e daí ia rolar essas suspensões e tudo mais, eu já queria muito fazer, daí a galera falou, dessa vez você vai, né? Daí eu falei, acho que dessa vez eu vou.
E daí eu acordei 6 horas da manhã, tomei um banho, uma das primeiras pessoas a ser suspensa, assim. Boa, já pra já não perder assim. não perder a coragem, Exatamente, né? começar o dia e tal. E foi incrível, era um lugar lindo. Foi assim. Suicide primeiro? Foi Suicide primeiro, com certeza. Eu fiquei, sei lá, uns 20 minutos, eu acho, mas assim, Como foi essa primeira sensação, assim, de ter tirado o pé do chão? Abriu um mundo, assim, né? Como se tivesse aberto uma cratera dentro do meu coração. Você tava com assim, medo? Saiu de uma Porque luz. mesmo tá vendo, quando é em você, você dá certeza, aquela apreensão ainda. Você ficou? A perfuração em si, pra mim, foi muito tranquila, assim. Eu achei que ia ser bem pior, mas foi muito tranquila. Eu tava quase saindo do chão, as minhas costas já estavam totalmente descoladas. Eu já tava suspenso, na real, só precisava tirar o pé do chão. Mas eu tava com muito medo. Nessa hora... Eu tenho muito medo de altura. E a suspensão pra mim sempre foi difícil pra lidar nesse sentido. Mas o que me ajudou bastante também, porque eu perdi bastante do meu medo depois disso. Boa. Mas eu tava com muito medo, muito medo. Eu lembro que quem me suspendeu foi a Alessandra Favorito. Quem tava na corda é a Buenas, que a gente chama, né? E elas estavam lá comigo e tal. E eu tava com muito, muito medo de subir, assim. Só que essa segurança, né? Essa segurança que a gente tem com o outro. Por isso que eu faço do piercing uma experiência. Eu preciso olhar no teu olho, eu preciso te dizer que eu tô aqui pra ti. E a partir desse momento você vai se sentir confortável com isso. E assim espero se a gente estiver bem conectado, né? Sim. E eu senti que eu conectei nisso nela, assim. Então a partir disso também a suspensão pra mim virou outra chavinha. Legal. Porque não era só o corpo suspenso. Era o processo confiança. Daquele corpo de se suspender por si só. Eu tô aqui pra te dar o backup, mas é você que faz todo o rolê, né? E antes eu não via suspensão assim também, então foi muito importante pra mim suspender pra me colocar no lugar do outro, né? Literalmente. Sim, é verdade. Então foi isso, ela me deu a mãozinha ali, me empurrou pra cá, pra lá, quando viu eu já tava no ar e foi maravilhoso, assim. Eu saí com uma sensação de gratidão que eu não sei nem descrever, assim. Eu literalmente abracei 36 pessoas que estavam no rolê. Eu saí abraçando todo mundo. E gratidão, e gratidão. Obrigada, porque você tava aqui. Muito obrigada. Eu saí muito feliz. E é assim, claro que agora é um pouco mais controlado. Porque eu já entendo desse sentimento em mim, né? Quando eu suspendo, mas... Foi, assim, revigorante, eu diria, assim. Sair como outra pessoa. Uma experiência com o meu corpo e com o corpo do outro, enfim, foi outra. Essa primeira suspensão foi muito especial pra você, então, de fato, né, meu? Totalmente. Nossa, minha primeira eu fiquei super nervoso, não fiquei confortável, tava calor pra caramba, meio que ficou ardendo, então, nada confortável, meu. Já a segunda, a terceira, já foi maravilhoso. Que bom, foi onde, de fato, eu senti mesmo a energia de não estar com medo, não estar apreensivo, não estar sentindo dor, nem incômodo. Mas a minha primeira foi bem chato. E você é um dos primeiros que me fala que foi a primeira experiência especial, assim, que foi incrível. Mas por quê? Porque você pensou, né? Sim, eu pensei com certeza, no local isso foi... É porque eu acho que a suspensão, ela exige muito do teu sentimental, né? Não tem como excluir isso. Por mais que você seja uma pessoa super fechada, a partir do momento que você está sentindo dor, você vai sentir sentimentos que talvez você nunca tenha tocado neles. E a partir desse momento, ou você vai conseguir lidar, ou não. E eu acho que o ambiente como um todo influencia. Pra mim, o que eu como antes... Tem gente que vai ver isso e vai dizer... que besteira. Mas, enfim, tô falando da minha experiência, né? Eu acho que até o que eu me alimento antes influencia. Olha. Então, as pessoas que vão estar na volta vão ser pelo menos essenciais. Assim. Sim. Eu tenho nos dedos as vezes que eu não gostei de suspender, e na maioria das vezes foi por isso. Ou por conta do clima, ou das pessoas na volta, alguma coisa externa que estava influenciando o meu interno. Não vou perguntar da experiência ruim, mas vamos perguntar da melhor, assim, fora dessa sua primeira, assim. Qual outra suspensão que você fez ou participou que, tocou em você mesmo? Acho que a água mexe muito comigo. Água? A água mexe muito comigo, assim. Eu sou uma pessoa que eu não sei nadar, mas eu amo rio, amo lagoa, o mar não tanto por conta de não saber nadar. Mas sempre até aqui na cintura. O mar é o único que eu vou na cautela ali e tal, mas lago, rios e afins gosto muito, e a gente ia suspender muito, né, nessa cidade que eu falava que
tinha um rio, assim, no sítio. E acho que uma das minhas melhores suspensões foi lá por conta desse contato com a água, assim. Legal. Eu acho que em questão interna, foi na árvore, assim, em cima do rio, assim, é? Isso, Legal, e daí eu meu. literalmente saí da água pra cima, assim. Então foi... Incrível, nossa. Exato. Pelo seu suspiro, acho que você já entendeu como foi. Imagino. Foi perfeito. Tipo foi um perfeito. renascimento, assim, né? De desrolar da água. Porque o nosso planeta todo... É a sensação que eu sinto quando eu vou num rio ou vou no mar. No mar eu acho que é mais forte, assim. De eu estar me conectando com a terra, de fato. Uhum. Porque a gente, eu acho que é 30%, é 40% só de terra e o resto é tudo água. Então, nosso planeta é praticamente só água. A gente de terra não é nada. Então, na hora que eu entro no mar, assim, eu me sinto conectado, de fato, com o planeta que eu tô pisando, né, meu? Sim. Eu acho A demais água é praia. incrível, o fluxo da água, enfim, eu gosto muito. Aham, assim. você sente falta da praia, meu? Porque você Sinto. morou um bom tempo em Floripa e, Sinto nossa, bastante Floripa é falta. lindo. Sim, não é nem esse rolê de ficar o dia inteiro fritando na praia Mas e é o ficar o dia final inteiro de no mar, tarde, mas ir é ali, poder ir pra olhar praia, e descansar, olhar o mar. nossa. Com certeza, com certeza. E você pensa em voltar a morar no litoral, Penso assim? quase todos os dias. É mesmo? Eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo e tudo que me proporciona. Hoje em dia, o meu coração é metade São Paulo por conta do Nuvem. Não consigo nem pensar a longo Sim. prazo quando que isso seria possível. Quando que eu conseguiria me desprender disso, digamos assim, né? Ou talvez levar o Nuvem junto comigo. Ou um pedaço dele. Mas eu penso nisso bastante, porque eu acho que São Paulo, querendo ou não, é uma cidade que é tudo tanta coisa que eu nunca descanso. Uhum. Então, eu acho que eu sinto quase que diariamente essa vontadezinha, assim, de estar perto do mato, porque eu sou uma pessoa que é muito essa conexão Natural, natureza, assim, assim. né? Então, pra mim respirar melhor e tudo mais, eu sinto que em algum momento vai acabar acontecendo, assim. Mas sem pressa também. Aham. E a modificação, assim, qual que você faz? Eu faço bifurcação de língua, Uhum. escarificação e algumas remoções, né? E o lóbulo variando, também, assim, né? E Reconstrução, reconstrução né? de lóbulo, Uhum. isso. Que é o que eu mais vejo, você acaba postando, assim, que é a Acho que é o que eu mais reconstrução, tenho né? público, assim, também. Uhum. acaba Como que é a reconstrução. venda da modificação, assim, pra você? Um pouco mais complexa, né? É. Ainda mais estando dentro do Brasil, assim, Né, né? meu? Tudo muito de boinha, na paz, sem muito alarde. De todo mundo que você atendeu mais profissionais ou clientes avulsos? Eu atendo muito mais profissional quando a gente fala em modificações Isso, a que são pergunta mais é dentro da de... modificação. no sentido de alargadores, Hum. coin slot. Tem os coin slot também. É. Coin slot e afins, aí sim, muito mais profissionais. Mas quando eu falo em reconstrução de lóbulo, aí é outro público, literalmente, assim. Uhum. É muito difícil atender reconstrução de lóbulo para um profissional, por exemplo. Muito, muito, muito difícil. É mesmo. Caramba. Olha eu aqui, ó. Mas daí coisas que a gente gosta, que a gente acha mais estético, tipo alargador no nariz, concha, a boca e afins, daí é mais profissional mesmo. Porque Sim. é uma galera também que eu acho que se sente mais confortável pra estar também utilizando esse tipo de adorno, né? Sim, dentro desse contexto, assim, qual foi o trampo que você se pegou, e agora? Eu acho que a primeira bifurcação de língua, né, a gente nunca esquece. Como foi? Conta pra mim. Foi tenso, né? Aquele frio na barriga intenso, assim. Uhum. Deu tudo certo. Conseguiu não ter, mas na hora mesmo te dá aquele coração batendo, a vista já meio querendo escurecer. Quando você tá fazendo, assim, você tipo, uou, sabe? Imagino. E você aprendeu com quem a modificação? Eu estudei bastante com o tio Dani, É? grande referência, me ensinou muita coisa Boa. do que eu sei de sutura e afim, tipo, me ensinou muita coisa. E depois fui buscando, assim. Eu sou uma pessoa que eu busco muito curso também fora da modificação. Eu faço o curso no Senac, eu faço o curso aonde der e eu conseguir, eu tô indo estudar. Então, assim, eu tento buscar o conhecimento não só para o que a gente faz, mas tentar entender ele do zero. Como que funciona realmente, mesmo que eu não vá fazer para isso, eu entender a funcionalidade, porque eu acho que é isso, o corpo, né? Eu tenho que entender o corpo, como ele funciona num geral, não necessariamente só a parte da orelha, só porque eu tô mexendo na orelha. Com certeza, porque você tem que saber também, não só fazer uma coisa bonita, mas saber resolver uma coisa feia. Exatamente. Porque você pode fazer da forma mais certa possível, vai ter um cliente ali que mesmo com a tua instrução, ele vai sair da linha. Então, nosso trabalho é saber colocar ele de volta na linha e saber resolver aquela linha torta que ele deixou, né? Exato. Eu acho que uma coisa que eu escutei num workshop do Rato e que eu gostei muito e que eu levo pra mim sempre é eu só faço coisas que eu sei reverter.
Então, Boa. tanto dentro da modificação quanto dentro do piercing, é isso. Eu tenho que estar ali pra conseguir auxiliar meu cliente de qualquer forma. Né? Sim. E a Scar, meu? Qual foi a mais da hora, assim, que você fez, assim? Eu gosto de muitas. É, Não, meus chegou clientes a vão me fazer? xingar se eles verem que eu tô escolhendo alguma favorita. Não, fala só da região. Acho Qual que região? um dos lugares que eu mais... Das minhas favoritas sempre foi na coxa, assim. É As mesmo? minhas 3 favoritas acabaram sendo na coxa. Você já Não sei fez se a no galera rosto? se sente mais confortável por ser na coxa e tal. Eu fiz muitas em rosto, gosto também. Mas elas são menorzinhas, né? Então, Sim. delicadas. Porque normalmente as mais trash mesmo é as do rosto mesmo, grandona. Ainda não chegou a fazer não, ainda. ainda não consegui fazer aquelas muito grandes. Assim, Ainda as maiores não. que eu faço, ainda não, né? Espero que ainda não. Uhum. Mas as maiores é sempre na coxa, assim, ou perna, enfim. O braço também. Uhum. É. Você gosta de um lugar, então, que tenha mais tecido, assim, pra conseguir fazer? Não necessariamente. Porque eu a gostei, coxa é o porque lugar foram que as tem que mais... eu mais gostei foram na coxa. em questão do desenho, assim. Do desenho, mas pensando em lugares que eu gosto de escarificar, pra mim, qualquer lugar... Claro que qualquer lugar não, né? Porque não dá pra fazer em qualquer lugar. Mas na maioria dos lugares, dependendo do que é, assim, que eu gosto. Porque pra mim a Scar é a Scar. Então, independente de onde ela vai ser no meio da cara ou escondidinha, a gente tá fazendo uma escarificação. Eu vou me dedicar total e vou amar ela tanto quanto, sabe? Sim. Eu Você gosto tem muito. um piercing preferido? Nossa, é difícil. Sempre me perguntam isso. E eu fico tipo, gente, como que eu escolho 3, né? Enfim, um piercing favorito. Eu não acho que eu tenho um favorito. Conta eu acho 3. Eu acho Mais que tem fácil. os 3 mais fáceis de aplicar. Com certeza, acho que o conche é como respirar já, assim. Gosto muito. E eu acho que o resultado dele também, gosto muito. Septo, apesar de ser uma encrenca, o resultado é perfeito. Eu gosto muito de septo, assim. Eu sempre brigo antes de fazer, mas eu acabo sempre feliz no final do dia. Então, é isso que conta. Às vezes não, mas tudo bem. E eu acho que Labret, quando é duplo, assim, é uma coisa que eu ainda tenho muita dificuldade. Eu sempre falo que pra mim é o mais difícil, pra mim, com certeza. Por conta de deixar retinho, né? Por conta de simetria. Ainda mais, enfim, sempre tenho medo de que cada um aponte pra um lado. Esse sempre é o meu pânico. O double nostril também, meu, me dá uma dificuldade grande de conseguir fazer as duas marcações. Porque ninguém tem o nariz certinho. Todo mundo vai ter um lado maior que o outro. Mas eu tenho mais dificuldade na boca do que no nariz. Não sei porquê. Talvez um medo interno mesmo, assim. Mas é um dos meus favoritos, porque o resultado fica incrível, né? Eu acho que por conta disso, por dar uma dificuldade a mais, acaba aqui prestando mais atenção e te dando um resultado melhor, né? Com certeza. Acho que os clássicos, né? Gosto dos clássicos. Os tradicionais. O meu preferido é o Date, meu. Eu amo tanto que é o único também. que eu tenho. Ele é lindo. Eu gosto. Por conta de ficar retinho e ter os formatos, conseguir colocar alguma coisa ali, eu acho lindo. Eu fiz um esses dias de 2,5 milímetros, acho que foi. Que demais, eu tava com um de 3. Só que aí tava com a joia muito grande, e aí meio que tava me incomodando, e eu pensei, vou tirar e vou pegar outra joia. Aí depois já não entrava mais o 3. Com certeza. Aí eu fiquei um tempo assim, deixa essa porcaria assim. pra lá. Tava legal, eu mexei, não tem nada. Depois eu coloquei de volta e quem sabe eu aumento de novo, né, meu? E é isso aí. Gratidão demais por compartilhar. Antes de terminar, eu sempre deixo espaço pra pessoa falar o que quiser, ficar à vontade, quiser deixar um recado pra galera, uma dica, qualquer outra coisa, fique à vontade, sua câmera é essa daqui. Que vergonha. Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Bom, eu acho que como uma pessoa não binária, o meu papel aqui principalmente é alertar a gente contra essas coisas imundas que a gente acaba sofrendo. Anteontem, né, na verdade, foi tanto o dia do piercing quanto o dia do LGBTQIA+, que é o nosso dia de comemorar. Então, acho que o meu recado é: sejamos mais gentis, sejamos mais amáveis, e é isso que eu quero pro mundo, e eu acho que principalmente nessa data, é isso que eu quero sempre. Que demais. A gente comemore essas coisas o ano inteiro, na verdade. É uma data que tá ali, mas a gente tem que levar pro ano inteiro, né, meu? Exato. E meus parabéns pela sua grande conquista. Obrigada. Por toda a sua caminhada, por ser uma referência de fato. Seu trabalho é maravilhoso. Suas fotografias é referência pra muita gente, né, meu? E é isso aí. Finaliza aqui. Galera, muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e também maratona nossos outros vídeos. Até a próxima, hein? Tamo junto.
Tchau, tchau. Check the mic and make sure it sound right, boys.